Um bom dia a todos, a todas e a todes. Meu nome é César Mello, eu sou advogado especialista em direito público e esse vídeo é para comentar sobre a liberdade de expressão e sobre as recentes ações tomadas pelos garantidores da democracia, do Estado Democrático de Direito e todos aqueles que se dedicam à preservação da nossa liberdade de expressão. Pois bem, eu decidi iniciar este vídeo contando um pequeno histórico da liberdade de expressão no Brasil, para que nós possamos fazer um paralelo e chegar a uma conclusão racional com base em ciência, muita ciência, ciência para bastante, sobre como os democratas da nossa sociedade fazem atualmente a defesa da nossa liberdade de expressão, que está sob risco, muito risco, risco demais, certo? Então, num breve histórico, nós temos o seguinte. No curso da nossa história, lá pela década de 30, década de 40, nós tivemos um movimento progressista que queria trazer à população justiça, Estado democrático de direito. Eles lutavam por democracia, né, pela possibilidade de que todas as pessoas ganhassem igual, né, que aquelas pessoas que eventualmente, por pura sorte, né, nada a ver com esforço pessoal, recebessem mais dinheiro do que as outras pessoas, pudessem, através da bondade estatal, serem convencidas forçosamente a redistribuírem a sua renda, as suas propriedades, as suas riquezas com aquelas pessoas que nós sabemos que por uma dívida histórica, por problemas intrínsecos da nossa sociedade machista, patriarcal e fascista, acabavam não tendo todas as oportunidades que a vida deu às outras pessoas que, por sorte, né, pura sorte, acabavam tendo mais propriedade do que os outros, né? Então havia uma necessidade de que o Estado interviesse, convidando forçosamente essas pessoas a redistribuírem toda essa riqueza, né? É óbvio. Então houve uma tentativa de implementar esse plano maravilhoso no Brasil, que seria a solução de todos os problemas do nosso país, mas, porém, contudo, no entanto, os militares discordaram dessa ideia de forma absolutamente antidemocrática, tomaram o poder e, ao tomar o poder, prometeram que haveriam novas eleições, etc, etc, o que não aconteceu, se perpetuaram no poder durante cerca de 20 anos, e nesses 20 anos, considerando que eles estavam errados, né, passaram a perseguir as pessoas de bem, que só queriam democracia no país, e só queriam o bem das outras pessoas, de forma a calá-las, impedir que elas divulgassem as belíssimas ideias. Com certeza, como a gente tem diversos exemplos mundiais demonstrando, trariam só benefício ao povo. Então, esses malvados fascistas, retrógrados, reacionários, generais, né, o pessoal militar lá, o pessoal de verde, perseguiu as pessoas e uma das características principais da perseguição era a censura às ótimas ideias marxistas, certo? Que, se fossem expostas à população, com absoluta certeza fariam com que elas entendessem que o regime militar era muito, muito, mas muito ruim, dado que, dentro da experiência empírica, essas pessoas eram induzidas em erro pelo véu de prosperidade, segurança, tranquilidade, né? Porque você veja bem, na época da enorme ditadura militar, as pessoas iam para a praia, né? Curtiam a praia, elas tinham emprego, né? O emprego, segundo, né, o grande ex-presidente Lula, era muito grande naquela época, né? As fábricas iam lá e brigavam pelos empregados, né? As pessoas podiam trabalhar, o pessoal dormia de porta aberta, né? Sem ser incomodado pela bandidagem, né? Então, todas essas situações, elas serviam para enganar a população, que acabava acreditando que estava tudo bem, que estava tudo certo, né? Havia esse véu de aparente normalidade que não permitia que a população em geral identificasse que na prática estava vivendo sob uma ditadura, porque a vida era boa, né? E daí a população, quando tem vida boa, acha que não está numa ditadura. Enfim, nessa época, nós tivemos um fato relevante, que foi o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que é a forma correta de falar o nome do grande jornalista, considerando o respeito à neutralidade de gênero, ok? Então, esse jornalista, ele acabou sendo assassinado para que não divulgasse as brilhantes ideias marxistas, né? E ele foi uma vítima objetiva da ditadura feroz que havia na época, tendo sido preso com alegações absolutamente infundadas, preso por propagar ideias, preso por propagar ideias que acreditava corretas, certo?
preso simplesmente por expor a sua opinião, sendo que o risco que ele apresentava à ditadura era simplesmente o risco das pessoas avaliarem as ideias dele, considerarem como corretas e aderirem às ideias, certo? Gerando democraticamente uma inversão no status quo das situações, certo? Então, trata-se de um não crime, dado que uma ideia não é boa e ruim. A ideia só se torna boa e ruim de forma subjetiva pelo juízo de valor que a pessoa que é exposta à ideia faz sobre essa. Então, vejamos, digamos que um apoiador da ditadura expõe as suas ideias de forma a colocar por que ele age dessa forma, só haverá o risco disso ocorrer é simplesmente o risco de as pessoas avaliarem os argumentos colocados e pensarem, puxa, eu acho que ele tem uma certa razão no que ele está falando, né? Me parece que os argumentos fazem sentido. E daí a pessoa que é exposta a essas ideias pode acabar eventualmente aderindo a essas ideias. Como que você evita que essa pessoa que aderiu a essas ideias que, digamos, você julgue ruim, como que você faz para convencer essa pessoa de que as ideias ruins? Apresentando mais ideias, demonstrando que, olha, as premissas dele são X, Y, Z, você achou boa porque você avaliou X, Y, Z e considerou X, Y, Z boas, mas você tem que levar em consideração A, B, C, que essa informação adicional pode lhe levar a considerar essas ideias ruins, correto? Então, o melhor desinfetante contra ideias ruins é que elas sejam expostas à luz. Essa exposição à luz gera uma discussão sobre as ideias, e daí as pessoas que veem não só a ideia, mas também as contraditas da ideia, decidam por si o que é melhor, que é a própria definição de democracia, certo? Uma maioria exposta a ideias acabam se agrupando e decidindo que aquela ideia é a melhor, né? E exigindo do ente estatal que leve a efeito aquela ideia e não, eventualmente, outra ideia, né? Então, a grande lição que eu tiro da situação do grande jornalista Vladimir Herzog é a de que, caso a ditadura simplesmente o tivesse deixado falar, muito provavelmente a democracia depuraria suas ideias por si só. Se a ditadura simplesmente tivesse deixado o jornalista publicar suas ideias e utilizasse da mídia própria para contraditar as ideias com argumentos, se as ideias do jornalista fossem melhores, elas receberiam aderência das pessoas, e isso seria a expressão da democracia. Se as ideias da ditadura fossem consideradas melhores, elas receberiam a aderência das pessoas, e isso também seria a execução da democracia. Então eu trago agora, avancemos lá 50 anos, e chegamos a 2020, aonde a grande vontade dos defensores da democratização da mídia tiveram efetivamente o seu sonho realizado. Porque veja bem, qual é o argumento dos defensores da democratização da mídia? O grande argumento é que a mídia é controlada por algumas famílias que possuem posições ideológicas definidas e eles se aproveitam do alcance que eles têm, eles se aproveitam da audiência cativa que eles têm para impor as ideias que eles colocam. Então, um canal lá de televisão que atinge mais ou menos 90% das pessoas, se ele acha que o correto, por exemplo, por exemplo, o impeachment, o governo é ruim, ele coloca lá 24 horas por dia a ideia de que o impeachment é o correto, que houve pedalada fiscal, que tem provas de corrupção, que há ligações com a corrupção, etc. E se aproveita do fato de que não há contraditório, ninguém diz o contrário, para impor essa ideia e manipular a informação a partir disso. O que aconteceu logo depois? Foi depois, entendeu? Não foi antes, foi depois, certo? O que aconteceu depois do impeachment? Aconteceu depois do impeachment o surgimento das redes sociais. E as redes sociais, elas trouxeram a efetiva redemocratização da mídia, pois quando essa mídia que comanda as ideias, que tem um público cativo, traz uma ideia equivocada, essa ideia pode ser submetida a um contraditório através das redes sociais, né? Coloca-se lá uma ideia, por exemplo, olha, esse presidente atual está a favor do armamento, né? E está dizendo que o armamento diminui a violência. Através das redes sociais, nós que somos progressistas e sabemos que o desarmamento salva vidas, podemos, por exemplo, demonstrar, né, trazer fatos que aquela notícia não está trazendo. Por exemplo, a gente pode demonstrar, trazer às pessoas a informação de que o número de homicídios diminuiu
quase 30% após a mudança dos decretos que regulamentavam o Estatuto dos Armamentos e restringiam o acesso às armas, certo? Então fica claro para quem lê que o Estatuto, que a flexibilização do acesso às armas é uma coisa ruim, porque afinal de contas, se você tem uma redução do número de homicídios, após a gente ter um aumento do número de pessoas armadas, portando e em posse dessas armas, é evidente, é claro, é lógico, basta fazer uma simples análise para verificar. Ora, se aumentou o número de armas e diminuiu o número de homicídios, é óbvio que o Estatuto de Desarmamento é ótimo e funciona, certo? Então, basta submeter ao contraditório a ideia para que as pessoas, o público em geral, forme a sua convicção e depois, nas eleições, tomem as suas ideias de forma clara, certo? O que nós temos a partir disso? Parte do Estado, parte das pessoas que se utilizam do poder estatal para, de forma antidemocrática, impor as suas ideias, e eu digo de forma antidemocrática porque se elas quiserem impor suas ideias no voto, elas perdem, certo? Essas ideias são rejeitadas pela população em geral. Essas pessoas estão descontentes com a democratização efetiva da mídia, que é basicamente, ora, a mídia tradicional, a mídia na mão das grandes famílias que induzem as suas ideologias à população, ela continua com o seu poder, continua com a sua exposição. Porém, essa exposição que antes era feita sem contraditório, agora sofre contraditório. E isso traz grande desconforto para quem estava acostumado a conduzir a narrativa, certo? E qual que é a reação a isso? A reação a isso é a tentativa de criminalização das redes sociais que trazem o contraditório das ideias. Porque você veja bem, existem ideias muito ruins que acabam sofrendo contraditório. E por algum motivo que me foge a entender, o fato é que hoje essa redemocratização da mídia está sob ataque. E o ataque, por incrível que pareça, eu sinceramente não consigo entender. Porque eu aprendi da boca dos grandes democratas desse país, de quem sempre lutou por democracia, de quem sempre defendeu a liberdade de expressão, eu não consigo entender por que o fascista, racista, homofóbico, retrógrado, conservador, etc., presidente Jair Messias Bolsonaro, acabou se apresentando como um fascista absolutamente assintomático, completamente assintomático, porque todos nós sabemos que ele é fascista. Porém, ele apresenta um Madin, nesse momento, foi ontem à tarde, apresenta um Madin tendo como objetivo que o STF interprete, dê interpretação conforme a Constituição, aos artigos do Código Penal que basearam uma decisão de absoluta censura prévia a uma série de pessoas que, de forma correta ou incorreta, apresentam contraditório às ideias postas diariamente pela mídia. Eu entendo isso como uma derrota absurda para nós que somos de esquerda. Por que uma derrota absurda? Porque você veja bem, cabia a nós, defensores da democracia, defensores do Estado democrático de direito, cabia a nós fazer a defesa da população contra os arbítrios do STF. O STF está promovendo um inquérito absolutamente ilegal que faz uma caça às bruxas às opiniões diversas em rede social. Cabia a nós fazer um trabalho de demonstração que essas ideias são ruins, fazer um contraditório demonstrando que essas ideias são antidemocráticas. Isso seria o suficiente para higienizar o debate. Hoje, o correto seria que nós, progressistas, defensores da liberdade de expressão, demonstrássemos porque a ideia deles é ruim. Inclusive fazendo uso da mídia tradicional, que por algum motivo que me foge identificar, está comprando integralmente a nossa narrativa de atos antidemocráticos, violação da democracia, etc., tudo aquilo que a gente sabe que é verdade, certo? Então, gente, esse vídeo é para rogar para todos aqueles que são defensores da democracia, que não permitam que o fascista, racista, machista, todos os outros istas que a gente sabe que ele é, não deixem que essa figura abjeta roube de nós o protagonismo da defesa da liberdade de expressão com aquela DIN que ele entrou, que vai resultar, no final, na conclusão
equivocada de que o presidente Bolsonaro foi o maior defensor da liberdade de expressão e quem deu continuidade na batalha do jornalista Vladimir Herzog contra a ditadura. Nós de esquerda não podemos deixar que o presidente Bolsonaro faça isso, fazendo com que nós passemos a maior vergonha da nossa vida, tornando público, claro e notório para todo mundo que a nossa defesa da democracia e da liberdade de expressão é só da boca para fora e que nós não passamos de um bando de hipócritas que finge defender a liberdade de expressão e comemora quando tem censura contra quem fala o que a gente não gosta, tá? Isso não pode acontecer, nós não podemos deixar ingressar nos anais da história o fato de que, enquanto o fascista, racista, homofóbico, retrógrado defendia a liberdade das pessoas falarem o que quiserem na internet, nós de esquerda, os verdadeiros defensores da democracia, estávamos comemorando a censura das outras pessoas, certo? Então, gente, eu peço que curtam, compartilhem, divulguem esse vídeo, certo? E peço que nós de esquerda nos unamos e tomemos o protagonismo da verdadeira defesa da liberdade de expressão, nos habilitando como custos legis na DIN do fascista, aderindo totalmente à ideia de não limitação da propagação de ideia nas redes sociais, dado que se a ideia é ruim, basta um simples contraditório que nós, gênios da esquerda, teremos plena capacidade de trazer as pessoas e convencer a população que as ideias dos fascistas são ruins e as nossas ideias são ótimas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Peço que curtam, compartilhem, divulguem essa mensagem que é muito importante, principalmente entre os coleguinhas de esquerda que são as pessoas que verdadeiramente defendem a liberdade de expressão, mesmo que eventualmente estejam defendendo a liberdade de expressão de forma assintomática hoje. Um abraço, fiquem todos, todas e todes em paz. Até o próximo vídeo.